Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, tudo bem? Então, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como é que funciona a orientação a objeto. Na verdade, eu vou estar dando um curso e assim, quantas partes vai ter eu não sei ainda, porque eu estou fazendo meio que por demanda. Então, faço uma parte, vou fazendo a outra e assim por diante. Então, assim, já tenho já um tempo de tecnologia, eu tenho aí uns 10, 12 anos e queria passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, assim, peço desculpas se eu me equivocar em alguma coisa, se eu tiver algum erro. É segunda vez que eu gravo um vídeo, então, assim, não tenho muita experiência, mas eu vou estar passando aqui, se Deus quiser, da melhor forma possível, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro. Então, o nosso roteiro dessa parte do curso. Então, assim, depois vai ter outros roteiros, outras partes, até a gente complementar a orientação objeto em si, e a gente vai estar utilizando o C Sharp aí. Então, a minha ideia é fazer um curso aí completo, sabe? Tipo, tudo que você precisa para se tornar um desenvolvedor, pelo menos na área do .NET, que é uma plataforma Microsoft. Então, assim, a gente tem aí esse é o nosso roteiro, né? E a gente vai estar avançando aí. Então, cada um a gente vai explicando e vai falando como é que funciona. Então, a gente tem aqui, ó, paradigmas da programação, que é a programação estruturada, programação funcional e a orientação a objeto, que é o nosso foco, né? E, assim, o que é o paradigma? O paradigma é como se fosse um estilo, uma forma como você desenvolve, codifica os seus códigos. Assim, no começo parece meio sem sentido até, mas depois vai fazer mais sentido. Então vamos lá. Ó, o que é a programação estruturada? É assim, é bem resumido. A programação estruturada, ela eram, tipo assim, procedimentos que eram implementados em blocos. Então, assim, como é que os blocos se comunicam entre si? Normalmente, os blocos, eles usam variáveis globais e aí eles trocam valores, informações, para poder resolver algum problema. Que no caso é um algoritmo, é um problema, é uma resolução de um cliente, é um sistema que você vai desenvolver para resolver algum problema. Então, assim, escrevi um monte de coisa aí, mas assim, é meio que mais para lembrar mesmo, não vou ficar seguindo fielmente o que está tudo escrito aí. Então assim, objetivo, desenhar um conjunto de funções que solucionem tarefas requeridas, que é o caso que eu falei. Você tem um problema para resolver, você usa a linguagem para poder estar resolvendo isso. Aí, detalhes. Caso as funções sejam muito grandes, quebrá-las em funções menores. Por que tem isso aí? Na orientação a objeto também tem isso, mas assim, você ter quanto mais funções, quanto menor for as suas funções, mais fácil você dar manutenção e mais fácil que alguém que esteja entrando no time consiga dar manutenção mais rápido, seja mais fluido de estar aprendendo, né? Então, ó, as informações são armazenadas em variáveis globais. Beleza, eu já tinha falado isso aí. Através das variáveis que estão meio, digamos, fora do escopo das funções, dos blocos, que rola a comunicação. E aí, linguagens aí, o C, o Pascal, o Fortran, tem o Pascal, o C, aí é muito dado na faculdade, aí o pessoal que está começando, faz processamento de dados, análise, desenvolvimento de sistemas, aprende muito essa linguagem aí, como tipo, é uma das primeiras linguagens a se aprender. Então, assim, tá aqui, ó, no caso aqui, no C, né, como é que seria? A gente tem aqui uma estrutura de variáveis para estar, por exemplo, representando a nota de 10 alunos. Então, assim, cada aluno tem 4 provas. Então, vou fazer aqui, ó, é, a gente tem aqui, ó, 10 alunos e 4 notas. Então, depois, essas 4 notas vão ser juntadas e vai dar uma média. Então, mas como são 10 alunos, são 10 médias. E aí tem aqui ó, as funções aqui assim, ó, é, lê notas, calcula a média, imprime. Isso seriam as funções que vão fazer. E o nosso método main aqui, ó, que é o manda-chuva, é o principal na programação estruturada. Isso aqui é só um detalhe, é só para não ficar descoberto.
Então eu vou estar passando aí, já passei na verdade por cima aqui para não falar que não viu. Então, vamos lá. Programação funcional. A programação funcional, como que ela funciona? Ela assim não tem declarações de variáveis diretas assim. É uma função que chama uma outra função por parâmetro, que chama outra função, que tem um retorno. Então assim, uma função chama outra e vai até o além. E às vezes uma função chama ela mesma, que chama ela mesma até resolver o problema. Isso é muito conhecido como a recursividade, né? Então assim, é uma prática aí super interessante que futuramente eu vou entrar aí na recursividade, mas vai ser mais para frente aí quando eu já tiver passado o curso adiante, né? Então, é, trata as funções de forma em que estas possam ser passadas como parâmetros e valores para as outras funções, podendo ter o resultado armazenados em uma constante. Então, assim, é, um método não posso usar essa terminologia. Uma função que chama outra função, que chama outra, que reserva um valor numa constante, e assim vai rolando a conversa entre o que seria a programação funcional, né? Então, ó, uma função nesse sentido pode ter ou não ter parâmetros em um simples valor de retorno. Os parâmetros são os valores de entrada da função e o valor de retorno é o resultado da função. Então, assim, as linguagens conhecidas aí, ó, que trabalham nesse paradigma, é Lisp, Haskell, Prolog, Elixir e se for procurar, tem mais um monte. Então, chegamos no nosso alvo aqui, que é a orientação a objeto, né? Então, assim, quais são as características? Ó, dados e funções relacionadas são encapsuladas em um mesmo elemento denominado objeto. Elemento objeto. A gente vai ver o que é um objeto em breve. Então, assim, a comunicação entre os objetos é feita pelo envio e recebimento de mensagens. Legal. E o objetivo? O objetivo é o quê? É desenhar um conjunto de classes que descrevem objetos semelhantes e que atendam tarefas requeridas. Então, assim, o que seria isso? Você tem um problema para resolver, você vai ter uma abstração desse problema. Então, assim, através disso você vai criar classes para poder estar resolvendo o problema. E os objetos são a instanciamento das classes. Então, assim, é como se você tivesse dado vida da classe. A classe é apenas um modelo. O objeto é como se fosse algo concreto. Então, assim, as linguagens mais famosas aí, ó, que a galera tá na boca do povo aí, ó, Smalltalk, Java, C++, C Sharp, Delphi, Ruby, Python, beleza? Tem mais um monte de linguagem orientada a objeto. Então, vamos lá. Quais são as vantagens da orientação a objeto? Então, assim, ó, maior índice de reaproveitamento de código. Então, assim, você escreve mais e produz, quer dizer, você escreve menos e produz mais. É mais fácil de dar uma manutenção nesse código. É um código mais confiável. É mais fácil de gerenciar esse código. E, assim, tem muito mais robustez, que é, tipo assim, resolve grandes problemas de forma confiável. Então, vamos seguir. Aí vamos chegar lá, ó. POO, objeto. Que POO, na verdade, é programação orientada a objeto. Tá aqui abreviado. Então, que é o tal do objeto, né? Objeto, vamos lá, vamos ler. Ó. Objeto é uma entidade que formaliza o modo pelo qual compreendemos algo no domínio do problema. Então, no caso lá do aluno lá, o aluno ele faz prova, o aluno ele tem atributos notas, que ele tem um array lá, são 4 notas, dessas 4 notas ele tira uma média. Ele tem um atributo média, que é um valor lá, que vai ser decimal lá, que vai somar as 4 notas e vai dividir por 4. Então, assim, a entidade é a mais próxima possível das entidades do mundo real. Os objetos são substantivos do domínio do problema. Bom, convertendo isso aí para a forma mais entendível, mais compreensível, na verdade, o que seria?
A programação orientada a objeto, qual é a função dela? É você converter o nosso mundo real em um ambiente virtual, de forma que você consiga resolver problemas. Então, se você tem a classe pessoa ela tem como padrão nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, e assim, uma infinidade de coisas que você poderia estar colocando lá. Só que assim, uma coisa é pessoa, outra coisa é a instância de uma pessoa, da classe pessoa, que aí seria algo concreto. Então assim, ó, o que o objeto tem? Ó? Vamos lá. Ó. O objeto tem estado. Ele é definido pelas propriedades que ele possui e os valores que lhe são atribuídos. É o que eu acabei de falar. Por exemplo, imagina lá, pessoa, tem lá um estado, está doente? É sim ou não. Então, assim, isso é um estado. Por exemplo, comportamento, definido pela forma como ele reage, em termos de mudança de seu estado e relacionamento com os outros objetos. Tá. Isso são as ações, né? Então, assim, a pessoa ela pode andar, ela pode falar, ela pode correr, ela pode fazer diversos tipos de ações. E as ações são os métodos. Então, assim, a gente tem que memorizar isso aí. Ações são métodos. Então, assim, e a identidade? O que poderia ser, sei lá, identidade? Ó, a propriedade pela qual ele se distingue dos outros. Identidade, por exemplo, no caso de uma pessoa, pode ser o CPF. Cada um tem o seu CPF, ele é único. Então, assim, é uma identidade também, serve como uma identidade. Vamos lá. Classe. O que é a classe? Então, assim, ó, quais são os membros da classe, né? São os atributos, por exemplo, nome, sobrenome, idade. Aí, métodos, são ações. Falar, correr, gritar. Isso é uma abstração que a gente está fazendo para poder estar entendendo aí o princípio de como funciona as classes, né? Então, vamos lá. Atributo, ó. Atributos. São os dados que o objeto armazenará, como eu falei, né? Então, assim, são as informações que ele precisa, no caso, para estar resolvendo um problema. Por exemplo, poder ser um cadastro de um sistema lá que cadastra as informações do cliente. Então, poderia ser cliente. Ó, ao criar um objeto, se criará também um espaço na memória para todos os atributos dele. Então, assim, quando você cria um objeto, por debaixo dos panos lá, o framework, a linguagem que você estiver usando, ela vai alocar na memória do seu computador um espaço para estar reservando esses atributos. Então, assim, isso você não precisa saber como funciona isso, você precisa saber que é isso que acontece. Então, assim, ó, o estado do objeto é representado pelos valores dos seus atributos. Então, assim, o que tiver setado lá nos atributos do caso da sua classe, por exemplo, classe cliente, o ID do cliente, qual que é o cartão de crédito dele, qual que é a idade, qual é o sexo, esses atributos dele vão estar lá guardados lá num lugar alocado no endereço na memória. Então, resumindo, é isso. Então, ó, métodos. O que são os métodos? São as ações que eu estava falando, né? Então, assim, são operações que podem ser executadas pelos objetos. Então, assim, por exemplo, você tem lá a classe carro. Uma coisa é classe carro, outra coisa é o Mustang. O Mustang seria um objeto, porque a classe carro é só um modelo. Ah, o carro tem porta, tem roda, tem motor, tem um monte de atributo. Só que assim, aí, por exemplo, tem lá o método acelerar. O método acelerar de um Uno acelera de uma forma, um Mustang acelera de outra forma. Então, assim, mas eles também compartilham da mesmo método de acelerar. Então, assim, vamos seguir. Ó, define o comportamento do objeto. Então, sim, é o que eu acabei de falar. É a aceleração do carro lá que define como é que ele se comporta, conforme ele acende o farol, conforme apaga. Então, assim, aí lá, são equivalentes às funções utilizadas na programação estruturada. A diferença principal é que tem acesso direto aos atributos do objeto. Então, assim, todas as funções que são chamadas dentro do objeto, elas também têm acesso aos atributos desse próprio objeto. Então, assim, se tiver meio nebuloso, mais para frente vai ficar mais claro. Então, vamos dar andamento. Ó,
que é a classe versus o objeto? A classe define a estrutura. O objeto é a instância da classe, a qual lhe são atribuídos valores. Então, o que é isso? Aquilo que a gente acabou de falar. A classe é apenas um modelo. A gente tem que guardar isso. Ah, me dá um carro. Não, carro não. Me dá qual carro? Ah, o carro concreto Fiat Uno. A Lamborghini, Mercedes, sei lá, Celta. Não importa o carro. O que importa é você entender o conceito. Então, assim, uma coisa é algo abstrato, que serve de modelo para objetos concretos. Beleza? Então, assim, isso tem que ficar bem claro. Aí, assim, ó, objeto é uma entidade concreta com o tempo e espaço de existência, enquanto a classe é apenas uma abstração. Então, assim, a classe é só um modelo. Ela tem lá cor, marca, porta, número do chassi, ar-condicionado, tem tudo. De opções que podem variar. Mas, por exemplo, o que realmente é real, o que é um objeto é uma Mercedes. Carro é apenas uma classe, é apenas um modelo. Então, assim, um objeto é a instância de uma classe. Então, vamos seguir. Aí, coisa mais importante que a gente tem que guardar na orientação a objeto, mais importante que é a abstração. O que é a abstração? Então, assim, consiste em identificar artefatos de software na modelagem de um domínio, ignorando aspectos não relevantes e concentrando-se nos assuntos principais do problema. Então, no caso lá do aluno, lá, a gente tem lá, o aluno vai calcular as notas dele. Então, ele tem quatro provas e tem que tirar a média. Interessa para a gente saber se o time do cara é do Corinthians, se é Flamengo, se é Palmeiras? Você poderia ter esse atributo lá na classe lá do aluno. O time do aluno é tal. Mas para que vai servir se você tem um foco de resolver um problema de média? Então, o que você tem que saber é exatamente o necessário. No futuro vai precisar saber o time por causa de alguma coisa. Tudo bem, aí beleza. Mas assim, a ideia da abstração é resolver o problema da forma somente o que é necessário. Que se a gente for olhar na imagem aqui, a senhora lá olha o gato dela aqui, ela pensa sobre os olhos dela, ela pensa que o gato é para fazer carinho no gato dela, olha lá o pensamento dela. Já a doutora olha para o gato de outra forma, ela enxerga coração, enxerga estômago, intestino e assim por diante. Então, assim, a abstração da médica é diferente da abstração da dona. Então, assim, tem uma diferença. Então, por isso que eu falo, classes são abstrações de conceitos. Então, sobre qual ótica? Então, assim, o que é? É utilizado para a definição de entidades do mundo real, sendo onde são criadas as classes, que são o modelo. Essas entidades são consideradas tudo que é real, tendo como considerações as suas características, atributos e ações, que são os métodos. Então, no caso, atributo do gato, peso, quando que ele nasceu, o nome. Como é que ele faz o miau? Ele faz o barulho sonoro dele, sei lá, o efeito sonoro dele. Seria miau, por exemplo. Cachorro vai dar o latido dele e assim por diante. Então, assim, é entender a essência da abstração, que é resolver, olhar para uma situação e abstrair o que você precisa resolver. É o que eu falei, você não precisa saber da nota do aluno para saber a média, você precisa saber da nota só. Então, é o foco. Aí, temos também uma técnica chamada encapsulamento, muito usada na orientação a objeto, então, assim, todo mundo vai ter que usar. Então, assim, qual que é o objetivo? Esconder os detalhes da implementação do objeto. Lembrando que o objeto é a instância de uma classe. E uma classe é apenas um modelo. Então, olha aqui, tem um desenho aqui, tem o gato e abrir o cofre aqui, lá dentro tem um monte de engrenagem aqui, Então, assim, o que significa? Que por lá dentro tem um monte de órgão, um monte de coisa. Você não precisa saber como é que funciona aqui dentro. Você precisa saber que o gato está aí. Eu vou dar um exemplo melhor. Você vai pilotar um carro. Aí você vai dirigir o carro. Você não precisa, você
Você vai usar o carro através da interface lá, volante, os pedais lá, embreagem, acelerador e o câmbio de marcha. Essa é a sua interface. Você não precisa saber se o pistão está explodindo na hora certa, quantas voltas deu, qual é a complexidade do motor, como é que funciona a embreagem. Você só usa a interface lá e o carro anda e você funciona. Isso é encapsulamento. Você não precisa saber expor tudo que tem de funcionamento para poder consumir isso aí. No caso, consumir um objeto. Então, assim, ó, qual o objetivo? Esconder os detalhes da implementação de um objeto. Então, assim, você não precisa saber como é que o carro funciona. Você precisa saber que tem que ter gasolina lá, você tem o volante e pronto, você vai acelerar e vai andar. Você não precisa ter conhecimento avançado em aerodinâmica e saber como é que funciona para o carro funcionar. Então, assim, isso tem que ser bem claro. Então, características, ó. A ideia é que o sistema não deve depender de sua implementação interna, e sim de sua interface. Então, vamos lá, lembrando, interface de atuação. Por exemplo, você vai ligar um ventilador, você gira o botão lá, sua interface é o botão, você apertou lá e ele ligou. Agora, como é que o motor funciona, como é que absorve energia, como é que é... Isso aí é responsabilidade interna da classe ventilador, que não cabe a gente saber isso, a gente só vai consumir. Então, ó, a capacidade de um objeto possuir uma parte privada, acessível somente através dos métodos definidos na sua interface pública. No caso do ventilador, é o botãozinho de liga e desliga. Então, assim, essa é a sua interface. Vamos lá, um exemplo. Ó. Não queremos que outro objeto possa alterar a média do aluno manualmente. Então, assim, imagina que a gente tem lá o objeto... Vou dar um exemplo melhor. Imagina lá que você tem a classe, um objeto conta bancária. Você não pode ir lá simplesmente catar o valor lá e adicionar lá o quanto você quer de dinheiro lá. Ah, se fosse assim, pô, maravilha. Não, você tem que passar pelo método saque, pelo método de depósito. Dessa forma você consegue mexer no seu saldo. Uma coisa é você consultar o saldo. Outra coisa é você tem uma regra para conseguir chegar nisso. Você não sabe como é que funciona. Mas você fazendo saque ou fazendo depósito ou recebendo uma TED, você consegue variar o seu saldo. Então é isso. Vamos lá. Aí tem os relacionamentos. Os relacionamentos entre os objetos, tá? Então a gente vai ter associação, que é um vínculo que ocorre entre as classes. A composição e agregação, que é parte de. É assim, na implementação tanto da composição quanto da agregação, não há diferença na implementação e sim no comportamento. E a gente vai explicar. E herança é um. A gente vai aprofundar aqui, às vezes pode parecer confuso, mas a gente vai esmiuçar. Vamos lá. Então, ó, associação. Associação é um vínculo que ocorre entre as classes. Legal. Então, é possível até mesmo que uma classe esteja vinculada a si própria. A associação unária. Ou que uma associação seja compartilhada por mais de uma classe, o que conhecemos por associação ternária ou n-área. Beleza? Então, vamos lá. O que é um exemplo disso? Ó, a forma mais comum de implementar a associação é ter um objeto como atributo de outro. Neste exemplo, abaixo temos uma associação entre classe livros e uma classe editoras. No código, cria-se um objeto do tipo livro e outro do tipo editora. Um dos atributos do livro é editora. Então, essa é a relação que a gente tem. Então, assim, o livro, ele tem uma editora. Só que a classe livro é uma classe e a editora é outra classe. Elas se associam. Ó, vamos falar agora da composição e da agregação. Que significa parte de. O que seria agregação no relacionamento de classes, né? Então vamos lá, ó. Esse tipo de relação são chamados assim porque agregam valor para o objeto relacionado. Esse é um tipo especializado de associação que nos permite encarar a relação entre os objetos como todo-parte. Tá, todo-parte, que é isso? Vai, vamos lá. Todo-parte significa que um dos lados da associação é uma classe, é chamado de todo.
e o outro lado é chamado de parte, já que a parte nos permite pensar que a parte está contida no todo. Então, a bicicleta, ela depende que tenha rodas. Se não tiver bicicleta, não tem roda. Ó, um exemplo aqui, ó. Se eu estiver num sistema de cadastro de times, preciso cadastrar várias pessoas para agregar os times. Assim, cada pessoa pode agregar um time. Nenhum time ou vários times. A pessoa é independente do time, mas agrega valor a ele. Uma pessoa pode existir, ela pode ter conta no banco ou pode não ter. Não é porque ela não tem conta do banco que ela vai desaparecer. Então, assim, ela consegue ser independente. Então, assim, ó, a gente consegue concluir o quê? Que logo, time é agregado por pessoa. Beleza? Assim como a conta bancária é agregada por pessoa. Porque a conta, a pessoa em si, não depende da existência da conta. Ela pode existir sem a conta. Então vamos lá. Agora, a composição, como é que funciona? Ó, toda vez que dizemos que a relação entre duas classes é de composição, estamos dizendo que uma classe, a parte, está contida na outra, o todo. E a parte não vive, não existe sem o todo. Tá, o que significa? Sendo assim, toda vez que destruímos o todo, a parte é única e exclusiva do todo, se vai junto. Por esse motivo que alguns dizem que a parte está contida no todo. Quando se joga todo fora, a parte que estava dentro se vai junto. Parece meio confuso, né? Mas é que nem assim, ó, olha o exemplo bom aqui, ó. É necessário que exista pelo menos um item em uma nota fiscal para que a nota fiscal exista. Diferente da relação passada aqui, que a gente tem aqui o time que é agregado por pessoa. Já aqui na nota fiscal, se ela não tiver um item, ela não existe. A nota fiscal não existe sem o item. Então, assim, é uma composição, é diferente de agregar. A composição é aquilo, faz parte. É assim, é como se fosse um pedaço, igual arrancar o nosso coração. Se a gente tem uma composição com o coração, arrancou o nosso coração, acabou. Então, assim, a conclusão é: nota fiscal é composta de item nota fiscal. Beleza? E a gente vai entrar na herança, que acaba sendo uma generalização, uma especialização. Então, o que é a herança? Ela permite a hierarquização das classes. Uma classe mais especializada, que é uma subclasse, herda métodos, ações e atributos que são propriedades de uma classe mais geral, que é uma superclasse. Então, assim, o que seria isso? Imagina no reino animal lá, a gente não tem os mamíferos? Ah, o mamífero é o ser humano. Tá, legal. Mas tem também o ser humano é uma subclasse da superclasse mamífero. Assim como o cachorro também é uma subclasse da superclasse mamífero. Então, assim, a gente tem ponto em comum. Então, todas as características do mamífero a gente herda essas mesmas características. Só que o humano anda em duas patas, quer dizer, duas patas, anda com dois pés e o cachorro anda com quatro patas. Então, assim, já tem uma diferença aí, mas não deixa de ser mamífero. Só que aí já é uma especialização. Então, vamos seguir, ó. Características. Uma subclasse pode sobrescrever o comportamento de uma superclasse. O que seria isso? Então, assim, ó, a gente tem lá a nossa classe mamífero. Então, por exemplo, o ser humano tem o método caminhar. Só que, por exemplo, o golfinho já é de outra forma, porque ele está no meio aquático lá, ele bate a nadadeira e é dessa forma que ele caminha. Então, assim, você vê a diferença? E o golfinho também é um mamífero. Então, assim, são várias coisas a prestar atenção e compreender o que são os pontos em comuns. Então, assim, por isso que uma classe pode sobrescrever um comportamento de uma superclasse. A superclasse tem lá andar. O humano anda de um jeito, o golfinho anda de outro. Então, assim, são implementações diferentes de uma superclasse em uma subclasse. Aí a gente vai falar sobre a herança múltipla.
a gente não vai utilizar, porque assim, ó, o nosso tutorial aqui, o nosso curso é voltado para o C Sharp, orientação a objeto com C Sharp. Mas assim, só para registrar, por exemplo, a linguagem C++, ela aceita esse conceito. Então assim, ó, ela permite que uma classe tenha mais de uma superclasse. Por exemplo, ó, o golfinho herda de mamífero e de animal marinho. Então assim, são duas superclasses que ele herda. Por exemplo, já o C Sharp não permite. Porém, uma classe pode implementar diversos contratos, que são interfaces que a gente vai entrar nesse assunto também. Aí, o que é o polimorfismo? O polimorfismo é assim, ó, ele possibilita que métodos diferentes, que estão em níveis diferentes da hierarquia de classe, tenham o mesmo nome e apresentam diferentes comportamentos. Então, assim, é o que eu falei na passada lá, mas eu tenho um exemplo aqui, ó, que a gente já vai entender já. Então, ó, as subclasses podem redefinir os comportamentos herdados de maneira diferente. Então, como é que funciona? Olha lá, ó, o mamífero, ó, superclasse. Então, a gente tem um método na nossa superclasse mamífero, que é uma classe, é um modelo, é uma classe abstrata, ela só representa um modelo. Porque se eu falar, eu vi um mamífero. Não, você não viu um mamífero, você viu um humano, você viu um cachorro, você viu um golfinho, que é um objeto concreto. Então, por exemplo, o cachorro é uma subclasse. Ele se movimenta em terra. Já o golfinho se movimenta na água. Só que o movimento é o mesmo. Agora, o que muda é o lugar onde ele se movimenta. Então, assim, é uma particularidade do mamífero. Então, assim, alguns mamíferos vão andar na terra, outros vão andar na água, e assim por diante. É para entender que uma classe que herda uma superclasse pode ter implementações de nomes iguais com implementações diferentes. Então, assim, olha só aqui, ó, vai ficar mais fácil de compreender. Então, vamos lá, ó. Olha só isso aqui, ó. A gente tem a classe animal aqui, que é uma superclasse. Então, o leão, ele herda aqui, ó. Ele tem nome, ele tem sexo, ele tem raça. E ele tem aqui, ó, o emitir som. Tem outros também, mas assim, para ficar claro. O leão vai dar o rugido dele lá, ó. Então assim, ó, aqui, ó, o leão ele vai rugir. O tigre vai roncar. Meio nada a ver, né? Mas enfim. O cachorro vai latir. O gato vai miar e rosnar. Beleza. E o lobo vai uivar. Então o que acontece? Todos os animais herdam a classe animal. Todos têm a emitir som, mas cada um tem a sua particularidade. Isso é o polimorfismo. São várias formas de você enxergar o mesmo método aqui, uma mesma ação. Cada um implementa do seu jeito. E tem também a modularidade. Então você vai ver a foto aqui, ó, tudo separado em módulo, como se fosse vários módulos, loucura, né? Então assim, ó, a modularização é o processo de dividir um todo em partes bem definidas, que podem ser construídas e examinadas separadamente. Então assim, você codifica, você vai separando isso em módulos, de forma que você vai facilitando a manutenção, separando as responsabilidades. Então assim, isso vai ser aprofundado no curso e tenho certeza que vocês vão entender isso. E vamos lá, ó, essas partes se interagem entre si, fazendo com que o sistema funcione de forma adequada. Então, assim, são vários módulos que conversam entre si para resolver um problema. Às vezes, dentro de um módulo existe um submódulo que também pode estar conversando entre si. Então, ó, particionar um programa em componentes individuais pode reduzir a complexidade. Aquela história, se você tem um problema grande, você quebra ele em problemas menores, eles vão ficando cada vez mais fácil. É mais ou menos a mesma ideia, mas também tem um conceito de estar separando. E é isso. Galera, muito obrigado por você estar assistindo aí, quem acompanhou, quem gostou, se puder dar uma força aí, dar um like. Até o termômetro aí para saber se eu continuo fazendo o curso, que dá um trabalho fazer slide, aí vem explicar aqui tudo. Mas, enfim, se você gostou, se você tem alguma crítica, se você acha que eu falei algo errado, tem algo a agregar, pode escrever nos comentários aí que não tem crise não. Beleza, galera? Um grande abraço aí para vocês. Muito obrigado mesmo, hein? Valeu!